Olá, aluno! Bem-vindo ao curso Entenda Anime Sem Legenda. Meu nome é Edmilson Santos. Na aula passada, aprendemos a utilizar a partícula K quando ela vem no final da frase, que transforma a frase em interrogativa. E hoje nós vamos utilizar a partícula O. A partícula O, ela precisa vir antes do verbo. Aqui, por exemplo, Nihongo o manabu. Então, aqui é um substantivo, Nihongo. Aqui, manabu significa o verbo. E o O é a partícula que vem antes do verbo. Então, é assim que vamos utilizar hoje. Então, vamos lá. A primeira palavra que vamos aprender aqui é titi. Titi significa meu pai. Titi. Veja que quando você quer falar com o seu pai, você tem que falar oto-san, oto-san. Ou então, quando você está falando de pai de outra pessoa, também você fala oto-san. Mas quando você está falando do seu pai, então você fala titi. Titi significa meu pai. Vou repetir de novo, tá? Quando você vai falar do nome de falar do pai de outra pessoa, o seu pai é assim assado. Aí você fala oto-san. E quando você vai falar diretamente com o seu pai, você não fala titi, você fala oto-san. Oto-san, eu quero sair, eu quero ir no parque. Oto-san. Então você fala oto-san. Mas quando você está falando, olha, o meu pai, ele trabalha em tal fábrica. Então você fala titi. Sendo que tem uma forma, assim, rara de falar que é titiwe. Titiwe é quando você vai falar diretamente com seu pai. Então você fala titiwe. Mas isso é raro. Você vê em alguns animes de reis e animes de tempos antigos, né? Aí a pessoa fala titiwe, que está referindo diretamente ao pai. Mas geralmente titi significa meu pai. E aí, se tem titi, que é meu pai, então tem haha. Haha, que é minha mãe. Haha é quando eu estou falando, olha, a minha mãe ela é costureira. Então você está falando minha mãe. Quando você vai falar diretamente com ela, aí você não fala haha. Existe uma forma rara também de você falar hahawe. 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 Quero sair, hahawe. Né? Seria uma forma direta de você falar com ela. Mas isso é raro. Né? Geralmente, geralmente não. Haha é sempre quando você está falando, olha, minha mãe, ela é uma cozinheira e ela cozinha bem, minha mãe. Aí você utiliza haha. Mas e se você quiser falar diretamente com a sua mãe? Mãe, olha, me dá um dinheiro aqui para ir no parque. Aí você fala assim, é, Oka-san, né? Você utiliza Oka-san. Ou então, quando você vai falar da mãe de outra pessoa, sua mãe, ela é uma cozinheira, aí você, Oka-san, né? Aí você está falando direta de outra mãe, de mãe de outra pessoa. Bem, você entendeu, né? Vamos agora para a próxima palavra. A próxima palavra que vamos aprender aqui está em katakana, que ela vem do inglês. Sim, aqui a gente tem aqui T, em katakana T, e aqui é o e aqui tem o ri. Mas tem esses dois aqui, que é o tentem, que nós chamamos tentem. Então, isso aqui, o ri se transforma em bi, e fica terebi, que vem do inglês. Já que no japonês não tem a letra L, então é modificado para a letra R, então fica re, né? Que era televi, porque também não tem V em japonês. Então, aqui seria telebi, televi, né? Televi, e aí fica terebi. E aí, o que é terebi? Significa televisão. Então, vamos para a próxima palavra. Esse aqui é um verbo, tá? Verbo miru. Miru significa ver, olhar. Veja que aqui está escrito aqui, ó, iru. Quando existe iru ou eru, significa que pertence ao verbo do grupo 2. O verbo do grupo 2, quando ele vai sofrer modificações, geralmente você tira esse aqui, ó, que é o uru. Você tira aqui uru, e aí isso aqui fica e você modifica o verbo. Você vai ver isso mais na frente acontecendo. Pertence ao grupo 2, que é o verbo que é mais fácil para você modificar ele, porque você sempre modifica
utiliza uru para modificar o verbo. Você tira o uru e põe uma outra extensão. Agora, existe aqui o outro, existe esse aqui que é tem katakana, que é ra, ra. Esse aqui que é o shi, shi. Entretanto, como tem dois tentem aqui, ele deixa de ser shi e passa a ser ji, ji. E aqui é o. Então fica aqui razio, razio. Radio já está falando, que vem do inglês, né? Radio, radio, ou já que também nós temos a mesma similaridade do inglês, né? Rádio, né? Então, radio significa rádio. E aí, nós temos aqui um kanji aqui, com mais um hiragana, e a pronúncia daqui é kiku, kiku. Kiku significa ouvir, ouvir, sim. Só que isso aqui pertence ao grupo 1. Quando você vai modificar ele, você tem duas formas de modificar. Uma, geralmente acontece, a maioria das partes, você vai tirar apenas o U, né? Você não vai tirar o K, né? Se tivesse aqui iru ou eru, você tiraria o uru, né, para modificar. Mas como esse aqui pertence ao grupo 1, geralmente quando você vai modificar, você só tira o U só. Mas em alguns casos você tira o, os dois também, aqui, a sílaba, né? Aqui tiraria o que k. Mas isso aqui a gente vai ver em outro vídeo. Aqui significa ouvir, tá? É só para você ter assim, uma prévia do que vai vir aí na frente. Agora vamos à frase. Você já sabe que isso aqui é titi, significa meu pai. O a, partícula do marco tópico. Terebi, significa televisão. O é a partícula que vamos aprender aqui, que vem sempre antes do verbo. E aqui, miru. Miru significa ver. Então, a gente fala aqui, ó, terebi ou miru. Terebi ou miru significa ver televisão. Terebi ou miru. E aqui você fala titi, significa meu pai. Então, meu pai vê televisão. O verbo ver, os verbos geralmente vêm no final da frase. Então você muda aqui, ó. Em vez de você falar aqui, ó, ver televisão, aqui você fala televisão ver. Meu pai televisão ver, ou seja, meu pai ver televisão. Titiwa, terebi ou miru. Agora vamos utilizar a outra frase novamente. Você está aqui vendo aqui, ó. Haha, haha, wa, radio, o kiku. Você tem aqui, ó, minha mãe, rádio, ouvir, ou minha mãe, rádio, escutar. Então, minha mãe, rádio, escutar, minha mãe, rádio, ouvir. Haha, radio, o kiku. Minha mãe, rádio, escuta, ou minha mãe escuta rádio. Novamente, o verbo no final. Deixa bem claro que no japonês sempre tem o modo formal e o modo informal. Quando, por exemplo, não tem verbo, a gente tem que usar o da ou o des para definir. Se, no caso da, a frase vai ficar informal e des, a frase vai ficar formal. Mas aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, kiku, que está na forma dicionário. Na forma dicionário é o modo informal. E a gente, no futuro, né, no vídeo futuro, nós vamos aprender como transformar o verbo formal em o verbo informal, que aqui tem informal ou forma dicionário, em verbo formal. Então, é só isso que você precisaria aprender hoje. Por exemplo, agora aqui, ó, Nihongo ou Manabu. Manabu significa aprender, entendeu? Aprender. Então, aprender japonês, aprender japonês. Isso aqui é complicado. Aqui você aprendeu aqui, ó. Lembra? América. A-me. A-me. Só que aqui é a-ni-me. Anime. Anime kara. Anime kara seria aprender do anime, né? Então, aprender do anime não, do anime, significa aqui, anime kara, do anime. Então, aqui fala aprender japonês do anime, ou aprender japonês através do anime, que é a função aqui do canal. Entenda anime sem legenda. Então, por hoje é só, tá?
No próximo vídeo, nós vamos aprender sobre a partícula D. Aqui, a partícula D ela tem várias funções, né? Só que a função que a gente vai mostrar aqui na partícula D é você fazer uma ação em um determinado lugar. E aí, em vez de você utilizar a partícula O, que a gente aprendemos aqui agora, a partícula O, nós vamos utilizar a partícula D. Se você gostou, dá seu like, compartilha e se você não está inscrito no seu canal, inscreva-se e clique no sininho das notificações para receber as notificações. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.